Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 20, versículo 9, o ponto 5, que diz o pós-milenismo e a igreja no Antigo Testamento. Bom, então o pós-milenismo, ele diz que não existe essa figura da igreja no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tinha uma profecia que tem que ser abandonada. A profecia de que Jesus reinaria sobre Israel. O pós-milenismo, baseado no amilenismo católico, ele prega isso, tá ok? Bom, então nesse tópico aqui eu vou mostrar que eles estão errados, né? Vou mostrar que a igreja aparece sim no Antigo Testamento, eu mostro a igreja no Antigo Testamento e também o apóstolo Paulo mostra a igreja no Antigo Testamento. O comentário diz: os pós-milenistas acusam os dispensacionalistas de não mostrarem a igreja no Antigo Testamento. Principalmente aquele livro que eu falei para vocês, né, Milênio, Significado e Interpretações, eles, os amilenistas e pós-milenistas, eles defendem a todo momento e fazem a todo momento essa acusação. Vocês não mostram a igreja no Antigo Testamento. Se havia um plano de Deus, se estava na profecia de Deus a igreja substituir Israel, e depois Israel voltar a ser o povo de Deus aqui na terra, então a igreja apareceria no Antigo Testamento. Então, agora vamos mostrar que sim. O comentário prossegue. A resposta que apresento é o capítulo 65 de Isaías, onde o profeta inicia falando do período que Israel se afastaria da presença de Deus e seria buscado por outro povo. Veja, ele diz: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Deus está falando para a igreja. Ele está dizendo, nós veremos na sequência, ele descreve a rejeição de Israel e diz que ele foi recebido por um outro povo. Que outro povo é esse? A igreja. Veja, o comentário prossegue. O texto descreve um encontro entre um segundo povo que encontra a Deus sem buscá-lo. É uma descrição dos gentios sendo encontrados por Deus. A partir do versículo 2, o profeta prossegue na descrição da incredulidade de Israel. Então preste atenção. Deus disse que foi encontrado por um outro povo que não se chamava, não se identificava com o nome de Deus, são gentios, tá ok? E descreve que Israel foi incrédulo, por isso que ele foi encontrado, ou Deus buscou esse outro povo. O comentário prossegue: mas após este período de incredulidade, então do versículo 2 até o versículo 16, ele fala de um período de incredulidade. E a partir do versículo 16, Deus diz que esquecerá os pecados de Israel. Ou seja, versículo 1, Deus foi encontrado por outro povo. Versículo 2 começa a descrever a incredulidade de Israel, descrevendo o estado de Israel na era da igreja. Agora no versículo 16, Deus fala do arrependimento de Israel e diz que Deus vai esquecer os pecados de Israel, ok? E prossegue descrevendo o reino de Deus. Veja, quando ele diz, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz Yahvé. Ok? Bom, então, está claro aqui, nós já estamos vendo a igreja e exatamente Israel vivendo um período de incredulidade durante a era da igreja, mas no final da era da igreja, Israel se converte. É exatamente o que a igreja de Jesus sempre pregou. Quem mudou isso foi a igreja católica. Eu mostrei para vocês em aulas anteriores, no livro 8, que a igreja primitiva, ela defendia sim que Jesus Cristo voltaria para governar o mundo através de Israel. E eu mostrei para vocês que Eusébio de Cesareia critica os pastores e bispos da igreja primitiva, que defendiam isso, inclusive bispos que conviveram diretamente com o apóstolo João.
Eusébio de Cesareia diz, ele não entendeu direito o que o apóstolo João falou. Eusébio de Cesareia era um herege, né? O comentário prossegue. Um segundo ponto de defesa, mostrando a igreja no Antigo Testamento, se encontra nos escritos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era dispensacionalista, pois defende a existência da igreja na profecia do Antigo Testamento, citando o profeta Oséias. Veja, Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Ok? Então o apóstolo Paulo, ele aponta a igreja no Antigo Testamento. Como é que os pós-milenistas e amilenistas dizem que não? O comentário prossegue. Bom, lembre-se que os pós-milenistas, né, e amilenistas, eles são hoje defendidos pelos católicos e protestantes. Entre os protestantes nasceu o liberalismo teológico, a pior praga da história da teologia. Por quê? Porque ela desacredita em parte das escrituras. Você vai argumentar isso com ele e poderá dizer, não, essa parte aí do apóstolo Paulo, esse texto de Romanos, isso aí não foi escrito pelo apóstolo Paulo, não. Você vai encontrar eles dizendo que diversos textos da Bíblia foram escritos lá pelo ano 150 e o indivíduo mentiu dizendo, olha, foi o apóstolo Pedro que escreveu, enquanto na verdade não seria o apóstolo Pedro, não seria o apóstolo João. É isso que eles pregam. Essa é uma doutrina diabólica. O comentário prossegue. A salvação dos gentios, que é a igreja, também aparece na promessa a Abraão, como todas as famílias da terra. Lá em Gênesis 22, 18 diz, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A profecia de Oséias se harmoniza com a interpretação dispensacionalista, sempre lembrando, interpretação dispensacionalista é a nossa interpretação. Pois Oséias fala da igreja, mas também afirma que Israel voltará a ser o povo de Deus. Capítulo 1, versículo 10, ele diz, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Ok? E também no capítulo 2, versículo 23, que ele diz, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loruama e Loruame. Direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Olha, quando você lê essa história, e quem era Loruama e Loruame, né? Eram as filhas de Oséias com a prostituta. E Deus disse claramente, olha, essa mulher que era prostituta e você deu uma casa a ela, deu honra a ela, essa mulher, ela é um símbolo de Israel. Israel me abandonou. Por quê? Porque essa mulher, depois que Oséias deu uma casa a ela e teve filhos com ela, essa mulher abandonou Oséias. Ok? Mas o que aconteceu? Depois Deus deu ordem para Oséias ir e comprar uma mulher. Alguns interpretam que Oséias foi e comprou outra mulher. Alguns interpretam até que poderiam ser a igreja. Mas o tema, nesse ponto de abandono, de prostituição, essa mulher que está se prostituindo, que foi embora e que Oséias vai comprar, na verdade está tratando de Israel, que é comprado por Jesus Cristo após eles terem aquele momento de incredulidade, mas depois se convertem a Jesus e são comprados por Jesus Cristo com o sangue precioso da cruz. Ok? O comentário prossegue. O pós-milenismo afirma que o plano de Deus
de ter um terceiro, de ter um herdeiro assentado no trono de Davi, foi abortado, né? Os protestantes, eles pregam que Israel, se quiser salvação, eles têm que entrar para a igreja. Eles não têm que continuar como esse reino teocrático, como eles estão lá hoje, né? E servindo a Deus, e em algum momento com esse reino teocrático servir a Jesus. Não, para os protestantes têm que entrar para a igreja.